Eu quero cumprimentar esta nobre e ilustre convenção da Igreja Batista Nacional. Quero cumprimentar os membros da mesa, assim bem como todos os irmãos e irmãs aqui presentes e os que nos acompanham pelas mídias sociais. Quero compartilhar com vocês o texto de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Vamos ler dos versos 1 ao verso 20. E peço a gentileza de todos para que após a leitura vocês não fechem a sua Bíblia, mas a mantenham aberta para acompanhar comigo esta exposição. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Disse ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, João Batista é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia e da história. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento, ele abre o Novo Testamento. João Batista é aquele homem que era empolgado com Jesus antes de nascer, cheio do Espírito Santo desde a infância, levantado por Deus para ser o precursor do Messias, o homem que recebe de Jesus o mais elevado elogio dentre os nascidos de mulher. Ninguém é maior do que João.
O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é apresentar-nos o cenário quando João deu início ao seu ministério. E Lucas adota um método para fazer isso. Ele parte do geral para o particular. Ele parte do império para a província. E ele começa assim no verso 1: no 15º ano do reinado de Tibério César. É sabido por todos que Tibério César governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Se João Batista começou no 15º ano, significa dizer que ele começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. Uma grande pergunta a fazer é: como é que estava o cenário político do Império Romano neste primeiro século que o cristianismo começa aqui em Jerusalém e chega até Roma? E nós poderíamos fazer uma síntese breve, lembrando-nos de César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, quando Jesus nasceu em Belém, que foi sucedido pelo seu filho adotivo Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37, foi quando João começa o seu ministério, Jesus morre na cruz e ressuscita, que foi sucedido por Calígula, que governou do ano 37 ao ano 41, e foi assassinado, e foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, período em que a cidade de Roma foi incendiada e começa a dolorosa e amarga perseguição à igreja, que foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79, quando Jerusalém foi tomada, destruída, e os judeus dispersos pelo mundo, quando foi construído também o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, que foi sucedido por Tito Flávio, que governa de 79 a 81, o mesmo que destruíra Jerusalém, que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, quando João é banido para aquela ilha vulcânica, aquela colônia penal do Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde escreve o livro de Apocalipse. Por que estou lhes fazendo este breve registro? Para mostrar a única coisa: quando o Evangelho começou a ser anunciado, quando o precursor do Messias se levantou, e ao longo do primeiro século, os homens que governaram o mundo, que governaram o Império Romano, eram homens maus, perversos, sanguinários. O cenário político do Império era sombrio. Mas agora uma outra pergunta: como é que estava o cenário político da província de Israel quando João começa o seu ministério? E o texto prossegue: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Vocês percebem aí que há algo estranho nesse versículo. Há uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes. O primeiro nome da lista não é filho de Herodes, o grande. O primeiro nome da lista é um governador romano. A grande pergunta é: por que Pôncio Pilatos está aqui e não está aqui o tetrarca da Judéia, que está lá em Mateus 2:22, Arquelau? Por que Arquelau não está aqui? Por que no lugar dele está aqui Pôncio Pilatos? O que aconteceu? É fundamental para nós entendermos isso, para interpretarmos esse texto. E para explicar esse fato, permita-me uma retrospectiva breve da história. Talvez nós pudéssemos começar com o ano 586, quando Jerusalém foi tomada pelos caldeus, para um amargo cativeiro de 70 anos. No interregno deste cativeiro da Babilônia, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa, com Ciro Grande, Dario, Xerxes, também chamado de Assuero, Artaxerxes. Mas esse império greco, esse império persa, ou Medo-Persa,
cai nas mãos de um outro império, o Império Grego, o Império Macedônio, com Filipe da Macedônia, com Alexandre o Grande, que espalha a cultura helênica, a cultura grega e a língua universal da época, o grego. Entretanto, com a morte precoce de Alexandre o Grande, aos 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o trono, quando ele morre, o grande império dele é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o poder dos Ptolomeus do Egito, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria. No governo Seleucida, Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, profana o templo de Jerusalém, levantando um altar a Zeus, sacrificando suínos no templo. Isso provoca uma guerra, a guerra dos Macabeus, com Matatias e Judas Macabeus, que vencem essa guerra e libertam Israel do poder estrangeiro, estabelecendo em Israel um governo chamado de Asmoneu. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao Império Romano, e na época nomeia Antípater como rei sobre todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil agora, seu filho, chamado de Herodes, que nós denominamos de Herodes o Grande, recebe do Senado romano e do imperador César Augusto o título de Rei dos Judeus. Quando nós falamos em Herodes, às vezes fica um pouco complicado, porque a Bíblia fala de 4 Herodes, mas nem sempre define que tipo de Herodes ele está falando. Tem esse Herodes, o Grande, que é o pai desses aqui do versículo 1, foi quem mandou matar as crianças de Belém. Depois nós temos esse Herodes aqui, que é o tetrarca da Galileia, que mandou matar João Batista. Depois nós temos Herodes Agripa I, lá em Atos 12, que mandou matar o apóstolo Tiago. E nós temos finalmente Herodes Agripa II, lá em Atos 26, que disse para Paulo: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Esse Herodes o Grande era um dos homens mais perversos do primeiro século, muito embora fosse um grande gestor. Foi ele quem construiu o templo de Jerusalém, ampliou e embelezou, tornando-o tão belo ou mais belo que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, foi ele quem construiu a fortaleza de Antônia, foi ele quem construiu a fortaleza de Massada. Mas esse homem era perverso porque ele tinha medo de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, ele casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. A sua esposa preferida chamava-se Mariana, da nobreza, e quando ele casou-se com ela, ele mandou matar a maioria dos parentes dela, que eram nobres, com medo de que eles concorressem com ele o poder. A sua sogra Alexandra pediu para ele nomear Aristóbulo, um jovem de 17 anos, como sumo sacerdote. A religião estava corrompida, ele nomeou, mas com ciúmes do sumo sacerdote, mandou matá-lo. A sua sogra fugiu dele para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele mandou mensageiros lá no Egito matar a sua sogra. Quando ele retorna dessa matança, o imperador César Augusto convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e disse: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de ir a Roma, entretanto, com medo de Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirar contra ele na sua ausência, matou a sua mulher preferida antes de viajar para Roma. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 de seus filhos estudarem em Roma, e a sua irmã Salomé lhe diz: quando os seus filhos voltarem de Roma, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou estrangular os seus 2 filhos. Quando ele estava para morrer, na estância de Jericó, ele fez sua irmã jurar para ele: no dia que eu morrer, você vai me prometer que vai mandar matar pelo menos uma pessoa de cada família nobre de Israel, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Eu estou lhes narrando isso por algumas razões. Primeiro, há um versículo na Bíblia que eu confesso que eu não entendia por muitos e muitos anos, até mesmo depois de ser ordenado pastor. É o texto de Mateus capítulo 2, eu não entendia. Quando diz que os magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? E diz a Bíblia que Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. E você pergunta: mas como assim? Como é que um rei se alarma com uma simples pergunta dessa?
Como é que uma cidade fica em pânico só com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia do que esse homem era capaz. Sempre que na cabeça dele alguém estava se levantando para concorrer o trono com ele. Foi por isso que ele mandou matar as crianças de Belém e arredores de 2 anos para baixo. Bom, eu tenho uma boa notícia para lhes dar. Os poderosos deste mundo também morrem e são apiados do poder. O único que jamais será apiado do poder é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Com a morte dele, o seu reino, que governava em todo Israel, foi dividido em 4 tetrarquias. Tetrarquia é um governo de 4ª parte. O que é digno de nota é que o tetrarca da Judéia, onde está Jerusalém, não está aqui. Não está aqui. Está lá em Mateus 2:22. A pergunta é: por que Arquelau não está aqui? E no lugar dele tem um governador romano, Pôncio Pilatos. O que ocorreu foi o seguinte: ele foi tão mau, tão perverso, que os judeus disseram para Roma: tira esse homem daqui. Notem que era Império Romano, mas quem governava Israel era a família herodiana, era a família Idumeia. Então Roma, mais que depressa, tira Arquelau do poder e bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e nomeia um governador romano para a província da Judéia. Agora a pergunta que eu lhes faço: esse time aqui do versículo 1, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias, esse time é um time bom? São bons governantes? E a resposta é um sonoro não. Se a política no império estava ruim, aqui na província de Israel está pior ainda. Homens maus, violentos, sanguinários. Bom, mas você pode argumentar, já que o cenário político do império e da província é tão cinzento, quem sabe a religião seja o porto seguro do povo. Mas a pergunta é: como é que está a religião? Confira o versículo 2: sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que tem de estranho aqui? É que só podia ter um sumo sacerdote, aqui tem 2. A religião está corrompida. Essa função que era mais alta do ponto de vista eclesiástico da religião judaica era comprado a peso de ouro. Na verdade, o Anás é o sogro, Caifás é o genro. Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente e nos bastidores quem mandava era ele. Ele era o sumo sacerdote de fato, enquanto o outro, o genro dele, era de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso e interrogado, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas quem deu a canetada para mandá-lo ao governador foi Caifás. A religião está corrompida. E a pergunta que eu faço a vocês é esta: num cenário desse, tem esperança? Tem esperança? Olha para o cenário do mundo hoje, que é um barril de pólvora, com uma agenda global anticristã, numa das pautas mais medonhas de cristofobia mundo afora. E eu pergunto a vocês: tem esperança num cenário desse? E aí você olha para o Brasil, numa das crises mais medonhas que atravessamos na história, em todos os níveis, em todos os segmentos da sociedade, você pergunta: tem esperança? E quando você olha, o cenário está absolutamente cinzento. Deus é poderoso para fazer uma incursão na história, mudar o placar do jogo, virar a mesa da história e produzir um fato novo para trazer um grande reavivamento espiritual. Porque é nesse cenário que o verso 2 diz que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto.
Louvado seja o Senhor. Preste atenção, que tem 400 anos que não tem palavra de Deus. E a palavra de Deus vem a um homem estranho, que se veste de maneira estranha, que se alimenta de maneira estranha, que prega num lugar estranho. Mas isso nos ensina que não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande metrópole como Campinas, não importa se numa cidade do interior, não importa se numa região rural, não importa se debaixo de uma árvore, não importa se no deserto, se a palavra de Deus vier, as multidões se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Notem comigo o versículo 3, porque está escrito que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma agenda. A agenda de João Batista não era centrípeta, era centrífuga. João Batista não era um pregador entre quatro paredes, ele ia lá fora onde as pessoas estavam. João Batista gastava as solas das suas sandálias, nós estamos gastando os assentos dos nossos bancos. Se a igreja quiser impactar o mundo, ela tem que ir lá fora onde as pessoas estão. Mas a grande pergunta é: o que esse homem prega depois de 400 anos que ninguém escuta uma mensagem? Eu fico a imaginar que alguém podia dizer assim: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia, então pega leve, vai devagar, prega uma mensagem mais palatável, mais politicamente correta, porque se você prega uma mensagem muito incisiva, esse povo não aguenta. Mas João Batista não é um profeta da conveniência, ele não prega para agradar o seu auditório, ele prega para levá-lo ao arrependimento. Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno. E o que ele prega? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. O que ele está dizendo é o seguinte: não há salvação, não há perdão de pecados, a não ser que haja mudança na mente, no coração, na vida. Mas talvez você pergunte assim: bom, mas de onde ele tirou essa mensagem? Tem 400 anos que ninguém prega. Será que ele criou a mensagem? Será que ele inventou a mensagem? Será que ele é a origem da mensagem? Será que ele é o dono da mensagem? E a resposta está no versículo 4, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías, quando o primeiro pregador se levantou, 400 anos depois do silêncio profético, ele abriu a Bíblia e pregou a Bíblia. Nós não criamos a mensagem, nós não somos a origem da mensagem, a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus, nós entregamos a mensagem, nós proclamamos a mensagem, mas ela não é nossa. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Cara, notem comigo, que João nos é apresentado aqui, no versículo de número 4, como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O pano de fundo disso aqui é que naquele tempo os reis e imperadores, ao visitarem uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, mandavam os engenheiros de trânsito abrindo estradas, preparando o caminho para que as autoridades passassem. É claro que João não está falando de topografia, ele está falando do seu coração, do meu coração, do nosso coração. E preparar o caminho do Senhor, meus amados, é o que nós chamamos aqui de avivamento espiritual. Eu tive o privilégio de visitar um dos maiores avivamentos do século passado, na África do Sul, na missão Quacisabanto. Em 1966, o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Construíram um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, numa fazenda. Caravanas do mundo inteiro foram para lá. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram,
Ali feiticeiros aos borbotões foram convertidos. E nós fomos para lá com a caravana de mais de 80 pessoas. É claro que brasileiro é místico por natureza. E algumas pessoas me disseram: eu quero ver milagres diante dos meus olhos. Pasmem vocês, ficamos lá mais de 10 dias, nem a palavra milagres nós ouvimos lá. Mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus como naquele lugar. Então perguntamos ao pastor Erle Stigen, o homem que Deus levantara para aquele grande avivamento: reverendo, pastor, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. A igreja não promove avivamento, a igreja não agenda avivamento, a igreja não tem o controle do avivamento, mas a igreja prepara o caminho do Senhor para que ele se manifeste. E preparar o caminho do Senhor é uma das mais profundas revoluções que possa acontecer na nossa vida e na vida da igreja. Todo vale será aterrado, todo monte outeiro vai ser nivelado, todo caminho tortuoso vai ser endireitado, todo caminho escabroso vai ser aplanado. O resultado é um grande avivamento, no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. O que são os vales? Serão os lugares escuros da nossa alma, serão as gavetas secretas do nosso coração, serão as regiões bem protegidas com cadeados de segurança da nossa alma. Enquanto esses vales não forem aterrados, as chuvas serão retidas, todo monte será nivelado. O que é um monte senão a soberba, a arrogância, a altivez de coração? Onde há soberba, aí o Senhor não age. Onde há soberba, aí o avivamento não chega. O que é o caminho torto, senão a hipocrisia, a vida dupla? Ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Enquanto esses caminhos não forem endireitados, não há avivamento. O que é o caminho escabroso, senão um caminho fora do lugar? O que é que está fora do lugar na nossa vida? A nossa vida pessoal, conjugal, familiar, financeira, emocional, espiritual. É necessário que as coisas estejam no lugar, para que então o Senhor se manifeste. E quando o Senhor se manifesta, salvação abundante começa a acontecer. Ou você ainda pode perguntar: quem estava lá ouvindo João Batista no deserto? Se você ler Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, você vai perceber que toda a circunvizinhança do Jordão, toda a província da Judéia, toda Jerusalém estava lá. E os versos 7 e 10 fala de multidões, no plural. No verso 12 fala dos publicanos, cobrador de impostos. No verso 14 fala de soldados. Por que eu quero enfatizar isso aqui? É que hoje nós estamos vivendo uma coisa muito esquisita, estranha até. Não sei qual é a realidade da Igreja Batista Nacional, mas o que eu vejo hoje em alguns seminários é que um jovem entra no seminário e de repente o grande sonho da vida dele não é sair para plantar uma igreja ou para pastorear uma igreja, mas o grande sonho dele é sair do seminário e fazer um mestrado. E depois que ele termina o mestrado, para não perder o passo, ele se matricula num doutorado. Quem sabe para também completar esse ciclo, ele se matricula num pós-doc. E aí ele vai defender uma tese de crescimento de igreja. Mas ele nunca plantou um ponto de pregação, mas é doutor em crescimento de igreja. Ele nunca atravessou a rua para falar de Jesus para o vizinho, mas ele é doutor em crescimento de igreja. E esses doutores teóricos dizem o seguinte: você quer plantar uma igreja relevante? Você precisa plantar uma igreja homogênea. Eu explico. Então,
imagine que eu vou querer plantar uma igreja para alcançar a elite econômica da cidade. Quero gente com grana, com dinheiro, para investir no reino de Deus. Vou plantar uma igreja onde? Uai, do lado de um grande condomínio de classe média alta. Outros não, eu vou plantar uma igreja para influenciar intelectualmente a cidade. Eu quero gente intelectual para ser formadora de opinião. Vou plantar uma igreja onde? Do lado de um centro universitário. Aí o outro diz, não, eu vou fazer outra escolha, eu vou plantar uma igreja no bairro mais carente da cidade, eu vou fazer uma opção pelos pobres. E quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo nada disso, nada disso. A igreja de Deus, meus irmãos, é o único lugar do mundo, onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para um pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus não se olha a conta bancária, na igreja de Deus não se olha os diplomas da parede, na igreja de Deus não se olha a cor da pele, na igreja de Deus todos são rigorosamente iguais. Mas você pode fazer uma outra pergunta ao texto. Qual é a pregação? Qual é o teor de uma pregação de avivamento? João está pregando uma mensagem de avivamento. E o que ele prega? Quais são suas ênfases? Vejamos. Em primeiro lugar, ele alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras! E eu fico escandalizado com João. Fico muito escandalizado. É muita acidez na voz. É muito tóxica essa palavra. Não tentem reproduzir isso na igreja, que não vai dar certo. Não vai dar certo. O povo é muito melindroso. A grande pergunta é por que João chama os seus ouvintes de raça de víboras. Eu só posso interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que está lá em Mateus 3,7 que não está aqui em Lucas 3,7? É que quando João vê as multidões vindo, diz o texto lá, que ele vê muitos fariseus e saduceus no meio da multidão. Então ele diz, raça de víboras. Agora é preciso entender um fato. Quando você lê a Bíblia, você fica quase que com urticária quando começa a falar dos fariseus. Viviam com lupa, caçando os pecados dos outros e não se olhavam, não viam os seus próprios. Só que os fariseus não foram sempre assim, não. Quando eles surgiram, por que eles surgiram? Eles surgiram nesse período do helenismo, da influência grega sobre a igreja, da paganização da igreja, da secularização da igreja. Eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento. Com o tempo eles se perderam, mas mantiveram a forma. Jesus os chamou de atores, de hipócritas. Estavam lá escutando João Batista. Quem eram os saduceus? O mesmo grupo de reforma e reavivamento, formado da elite de Israel, e eles sucumbiram rapidamente à cultura grega, e tornaram-se colaboracionistas de Roma, e ganharam em troca aquilo que era a mina de ouro da religião judaica, que era a exploração do templo. Para vocês terem uma ideia, nenhum adorador podia chegar em Jerusalém, de outros lugares do mundo, e comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola, com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda, tinha que ser lá nas mesas dos cambistas do templo. Ninguém podia trazer de casa um cordeiro, uma pomba, uma rola, tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era cheia de currais de ovelhas, de gaiolas, de pombas, de rolas, e por isso Jesus pegou o chicote, se ouviram nas mesas dos cambistas, abrindo as gaiolas, abrindo os currais, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. Agora João está vendo esse povo vindo no meio da multidão, então ele diz: raça de víboras. Por que ele fala isso?
Porque a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem pôs o veneno das víboras nas víboras foi o próprio Deus. Mas quem bota hipocrisia no coração é o diabo. Segunda ênfase, versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico chocado de novo, porque ele alerta sobre o perigo real do inferno. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega, e o cara vai pregar o primeiro sermão falando sobre o inferno. Tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar. O amor de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus. O cara vai me pregar o primeiro sermão sobre o inferno. Eu posso até garantir a vocês uma coisa: nenhum de vocês pastores, depois de pregar um sermão sério sobre o inferno, vai receber um tapinha nas costas na porta da igreja. Ninguém vai dizer para você: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje, eu estou indo até mais aliviado para casa. Dá ibope não, dá não. Mas é melhor as pessoas ouvirem sobre o inferno do que irem para o inferno. Terceira ênfase de um sermão de avivamento, irmãos. João Batista alerta sobre o perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8: produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Por que isso aqui é importante, irmãos? Tem surgido no Brasil e no mundo uma falsa teologia chamada de supergraça ou hipergraça, que diz assim para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. Nós somos uma igreja inclusiva, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você pode viver do jeito que você quiser. Só que isso não é graça, isso é desgraça, porque isso leva as pessoas para o inferno. A graça de Deus transforma, a graça de Deus liberta, a graça de Deus faz do homem uma nova criatura. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e provas de verdadeiro arrependimento. Quarta ênfase de uma pregação de avivamento, confira comigo, versículo de número 8, a parte B. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório está dando carteirada no pregador. Eles estão dizendo: ô João, alto lá, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, nós somos filhos de Abraão, corre em nossas veias mais do que sangue azul, corre em nossas veias o sangue do patriarca, pega leve conosco. Só que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Eu às vezes, queridos pastores, nas minhas andanças gosto de fazer perguntas, e às vezes eu pergunto assim: meu irmão, você está firme em Cristo, na sua salvação em Cristo? E eles respondem assim para mim: é claro, eu sou calvinista desde o berço. Outros dizem: sou arminiano desde que nasci. Meu irmão, você pode ser calvinista, você pode até ser arminiano, mas isso não leva você para o céu, não. O que leva você para o céu é Jesus. A sua segurança tem que estar em Jesus. É só em Jesus. Você pode ser batista, você pode ser presbiteriano, você pode ser assembleiano, você pode ser metodista, você pode ser da comunidade, mas quem garante a sua salvação é Jesus. A quinta ênfase de um sermão de avivamento, irmãos, está no versículo 9. João Batista alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele diz, veja o fruto que ele produz. Bom, mas vamos a outra pergunta ao texto. Esse tipo de mensagem de avivamento traz resultados? Produz efeito? Vamos ver? Primeiro efeito, versículos 10 e 11, confira comigo. Em tempos de avivamento, meus irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, o apelo parte do auditório para o pregador.
São os ouvintes de João que estão apelando para ele, como aconteceu no Pentecostes. Pedro está pregando um sermão sobre Cristo, a morte, a ressurreição, a ascensão e o senhorio de Cristo, e é o auditório que está compungido e pergunta: o que é que nós vamos fazer? E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O auditório está ouvindo João Batista, e as multidões perguntam: ô João, o que nós vamos fazer com esse sermão, João? Ele respondeu assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Sabe o que João está dizendo? Você quer saber se o cara é crente mesmo? Ô gente, entendamos isso. Não combina crente avarento, mão de vaca, pão duro, suvina. Crente é generoso. Crente é generoso. Agora preste atenção: generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para as pessoas. Generosidade é uma evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Olha aí comigo os versículos 12 e 13. Os publicanos estão lá ouvindo João Batista. Os publicanos eram a raça mais odiada em Israel. Eles exploravam o povo. E eu estou falando agora da Receita Federal. Eu estou falando do leão. Está de olho em você. Naquela época, Roma não tinha todo o aparato para recolher tributos como se tem hoje. Então o que Roma fazia? Fazia concessão para alguém recolher os tributos numa determinada região, com o compromisso de repassar aos cofres de Roma o valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais e embolsasse o resto da grana. E os publicanos estão lá escutando João Batista, e eles rasgam um pouco de seda, e eles dizem: mestre. Essa palavra mestre é rasgação de seda. E nós? Vamos fazer o quê? João responde: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele é honesto nos seus negócios. Veja se ele não aproveita da fraqueza do outro para tirar proveito. Veja se o dinheiro que cai na conta dele é dinheiro limpo. Veja se ele não faz trapaça para se enriquecer. Meus irmãos, desculpem-me de dizer isso, rodando pelo Brasil afora, pregando em todos os estados, em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações, a sensação que eu tenho é que a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado, tem muito crente desonesto, tem muito crente que dá cheque sem fundo, tem muito crente que faz dívida sabendo que não vai pagar. O evangelho muda o caráter, o evangelho muda a vida, o evangelho muda as transações comerciais, o evangelho muda o político, o evangelho muda o empresário, o evangelho muda o comerciante, o evangelho muda o cidadão, ele transforma a vida. Vamos ver o terceiro resultado, confirem comigo o versículo 14, lá estão os soldados romanos, escutando João Batista, e eles perguntam: João, e o que nós vamos fazer com o seu sermão? João responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. O que João está falando? Meus irmãos, prestemos atenção aqui. Qualquer pessoa, líder, seja militar, civil, eclesiástico, tem que ter cuidado, para que do topo da sua liderança, ele não machuque gente que está abaixo dele, sob a sua liderança. No reino de Deus a pirâmide está invertida, maior é o que serve. Não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? É que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receberem propina. Eu vou ilustrar. O irmão, você, qual é o seu nome, querido? Ricardo. Então vou pedir permissão para o Ricardo aqui.
Vamos imaginar que o cobrador de imposto, o publicano, chegava na casa do Ricardo, dizia o seguinte: ô Ricardo, eu vim lhe avisar que você vai pagar tanto de imposto esse ano. O Ricardo tomava um susto e dizia: eu não posso pagar isso tudo, a minha família vai passar necessidade se eu tiver que pagar isso tudo. O publicano disse: pois é, Ricardo, é esse tanto que você vai pagar. E não discutia, não ia embora. Entrava o soldado romano, dizia: Ricardo, eu vim lhe avisar que esse ano você vai pagar tanto de imposto. Eu não posso pagar isso tudo, ou você paga ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz: contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se não faz arranjos de corrupção para dar propina, para fechar um contrato, para receber propina, para engordar o salário. De numa canetada só ele resolver a vida dele, mas vende a consciência para o diabo. Veja se o dinheiro que está caindo na conta dele é dinheiro honesto, fruto do seu trabalho. Veja se ele não entrou em esquemas de corrupção para se enriquecer. Irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais no mundo político, no mundo militar, nas realidades do Brasil. Eu sei que as coisas já não acontecem mais assim, mas nunca é demais alertar, não é verdade? Bom, me permita agora tratar do último ponto da mensagem, que é a vida do pregador. Como é que é esse homem? Tem 3 coisas que eu destaco. Primeiro, confira comigo os versículos 15 e 16. Ele sabe quem ele é. Porque vejam, estando o povo, preste atenção, o povo é uma palavra que representa as multidões. O povo, na expectativa, discorrendo, todos, não a maioria, todos no seu íntimo, se porventura João não seria o próprio Cristo. Vieram perguntar: você não é o Cristo não? Eu disse: não, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos entender isso aqui. Quando João está pregando no deserto, chegou um momento que todas as multidões pensaram a mesma coisa. Esse João aí, ele não é precursor do Messias, é nada, ele é o Messias, é ele, não pode ser outro não, é ele mesmo. Como nós estamos no ano eleitoral, eu fico imaginando que todos os votos a candidata a Messias foram dados para João Batista. Todos os votos que entraram na urna foram para João Batista, nenhum voto nulo, nenhum voto em branco. Aí essa conclusão das multidões transforma-se numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedutora do sibilo da serpente: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a isca venenosa aí, olha o perigo aí. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele dava uma coçada na cabeça: bom, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno, nunca ninguém juntou tanta gente no deserto. Se eu me declaro Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa não, ele disse: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse homem dá toda a glória ao único que pode receber toda a glória, Jesus de Nazaré. Segunda coisa que eu destaco é que esse homem tem consciência da sua limitação. Veja o verso 16: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que está dizendo, irmãos? Todo pregador, eu estou numa assembleia de ilustres pastores, de ilustres pregadores, de homens santos de Deus, mas é importante enfatizar:
todos nós, sem exceção, somos rigorosamente limitados. Nós só podemos falar aos ouvidos, só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa, pastor, como você batiza, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, todos nós só lidamos com o símbolo, com a água. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Você e eu podemos pegar os elementos da ceia, o pão e o vinho, e distribuí-lo, mas nem você, nem eu podemos tornar isso eficaz no coração das pessoas. Nós somos limitados. Portanto, pastor, baixa a bola, baixa a bola, baixa a bola. Finalmente, o pregador é corajoso. Confira comigo o versículo 19 e 20. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Vamos entender um pouco aqui. Eu disse para vocês no começo, que Herodes o Grande, o pai desse aqui, tinha uma família disfuncional. Dos muitos filhos que teve, nos 9 casamentos, 4 deles e só 4 receberam um poder político, tetrarquia. Arquelau, tetrarca da Judéia. Herodes, esse aqui Antipas, tetrarca da Galileia. Filipe, tetrarca de Traconites e Itureia. E Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele teve outros filhos. Dentre eles, o Filipe I, porque esse Filipe aqui é o Filipe II. O Filipe I morava em Roma. Era casado com Herodias. Herodias era filha de um outro filho de Herodes o Grande, Aristóbulo. Portanto, Herodias não era só cunhada de Herodes Antipas, não, era também sobrinha. Então o pecado de Herodes Antipas não foi só adultério, não, foi também incesto. Esse Herodes Antipas aqui era casado com a filha do rei Aretas, dos Nabateus, de Petra. Quando ele chega em Roma, a sua cunhada, também sobrinha Herodias, se engraçou com ele e disse: se você me prometer divorciar-se da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou com você para Galileia. Herodes topou, e um dia Herodes Antipas desembarca com Herodias na Galileia. João, que era cara de leão e não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara do tetrarca e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras, que seria odiado e perseguido por isso, e foi. Aliás, foi preso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Onde fica a masmorra de Maquerós? Do lado do Mar Morto. 45, 50 graus todo dia. Herodes tinha até um certo temor de João e até gostava de ouvi-lo. E quando Herodes ia ouvir João, sabe que assunto João tratava com ele? Juízo final. E o cara saía mais desesperado ainda. Um dia teve uma festa, aniversário do Herodes. Convidou seus amigos, já estavam todos chapados, bêbados, quando a filha de Herodias entra no salão e dança desenvoltamente, e Herodes dá um cheque em branco para ela e disse: o que você pedir, eu vou fazer. A menina, com o cheque em branco, perguntou para a mãe: o que eu peço? A mãe disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. E sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira João da prisão, bota a cabeça dele num cepo, tosa a cabeça dele com a espada, e vem com esse bolo profano para a festa da iniquidade. E você sai dessa cena chocado, perplexo, horrorizado, diz: meu Deus, que tragédia, que fim triste, inglório. Só que João não pensava assim. Para João era mais adequado estar preso e ter a consciência livre do que estar livre e ter a consciência presa. João entendia que era melhor perder a cabeça com honra do que viver com desonra. João entendia que o que importa não é como um homem morre, mas como ele ressuscita. João entendia
que se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu posso estar equivocado, penso que não, mas eu acho que nós estamos vivendo os dias mais difíceis da história. Nós estamos vivendo no funil da história. Não há mais espaço para crentes covardes. Não há mais espaço para crentes em cima do muro. Não é possível nós vivermos numa zona neutra, é preciso nos posicionarmos. Entendendo que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu pergunto a você, que pai, que mãe hoje bota o nome num filho de Herodes? Só um louco, ou um desavisado. Mas João Batista, apesar de morto, ainda fala, ainda inspira, ainda motiva. E a minha oração nesta noite é que a vida de João, que o ministério de João, que a morte de João, nos mova a viver uma vida de dependência de Deus, e de coragem, e de firmeza, e de abnegação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.